Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Seria muito bom se todos os obreiros, pastores, fossem colocados num ministério ou numa função depois de muita oração e jejum, Fabiano. Sim. Não porque tem alguma influência ou porque é uma vaga de emprego para ter uma estabilidade financeira. Seria bom que o Espírito Santo chamasse todos. Eu acredito em chamado para a obra de liderança, claro que eu acredito. Independente de quem seja o pai ou a mãe desse menino, dessa menina aí, pode ser chamado para qualquer tipo de trabalho na obra de Deus, é Deus que chama. Só que é como eu digo, Arão foi duramente criticado por ser sumo sacerdote e irmão de Moisés, mas foi posto à prova. Uma vara de amendoeira foi colocada representando o sacerdócio de Arão. E em um lugar que chove um dia por ano, essa vara floresceu e produziu amêndoa. Ou seja, a evidência do fruto do chamamento divino é que vai vitalizar, ratificar esse chamamento e essa vocação. No decorrer do tempo, vai se revelando o chamado e a vocação para isso. Vai sendo demonstrado isso. Agora, quando a pessoa não tem chamada, ela mete os pés pelas mãos. Ela foi assustada para o ministério, ela foi empurrada por alguém, obrigada a ficar, obrigada a fazer. Então tudo que a gente faz obrigado, a gente faz de má vontade, pela metade, meia boca e relaxadamente, e o resultado é nulo, não dá resultado, não produz efeito, não traz crescimento para a obra de Deus. A pessoa errada no lugar errado, ou que a pessoa está ali ambiciosa, que só pensa em grana, é pastor só de rico, só visita empresário, é uma pessoa que não entendeu o evangelho e nem a sua posição, tá? O que quer ter um cargo, alguma coisa ali para estar mandando para aparecer ou para também outra questão também. Só que assim, ó, não importa quem seja seus parentes. Se Deus te chamou, aguenta firme. Vão te criticar por ser filho de pastor? Vão. Se eu fosse um pastor, eu chamasse meu filho para dirigir uma igreja e teria muita crítica. Mas quem garante que ele não é chamado ou não seria chamado? Porque daí fica a inversão de valores. Parece que se for filho de pastor, não é chamado. Mas se não tem nenhum parente pastor, aí sim, aí é chamado. Quem que colocou esse critério? Então assim, Arão não era para ser sumo sacerdote, porque era irmão de Moisés. É como eu digo, Deus pode chamar qualquer pessoa, desde que a vara floresça e dê fruto. Deu fruto? Não fique ligando para os críticos, vão criticar sempre. Se não fosse seu pai pastor, eles te criticar por outra coisa, não se preocupa, eles te criticar por causa da tua mulher, e se a tua mulher fosse uma bênção, eles te criticar teus filhos, e se você andar com um carro velho, vão te chamar de miséria, se você comprar um carro novo, vão te chamar de exibido, se você visita, vão dizer que é porque você só quer comer, se você não vai, é porque você não ama. Não se preocupa, a crítica vai te pegar. Não, mas eu não vou fazer nada. Vão te criticar por não fazer nada. E se fizer, criticado também. Então o desafio não é ser criticado ou não, é continuar mesmo sendo criticado. O serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa de Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho, que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém, até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, Paulo, que regressava de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegar em Pérgamo, na Ásia Menor, Marcos deixou e regressou para Jerusalém, que você acabou de colocar, porque foi chamado Paulo e Saulo, não João Marcos. No caso, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, não Marcos. É a mesma coisa. Ele não Deus suportou disse a viagem, ele foi até um pedaço. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou. Detalhe, levou Ló com ele. Isso. Então assim, ó, quem não tem chamada, o primeiro desafio ali, que era o procônsul da ilha que estava sendo impedido de ouvir o evangelho ali por Elimas e tal, logo depois desse incidente, João Marcos disse, isso aqui não é para mim, tchau. E já aqui teve uma grande discussão aqui entre Paulo e Barnabé. Depois porque daí eles queriam levar ele de volta. Isso. É que Barnabé era primo dele. Isso. E Barnabé queria insistir nele, mas irmão, se a pessoa não tem chamada, vai ficar colocando cavalete para segurar os ombros, ele não vai. Você tá entendendo? E não era o momento também, né? Talvez precisava em outra área. Por isso nós devemos ser sensível. Por causa do tempo, da maturidade. Isso. Não é que ele fica imprestável. Porque assim, ó, às vezes o obreiro briga com um dirigente aqui e quando ele vai para outra congregação, aquele dirigente fala mal do obreiro como se ele não prestasse. De repente ele não prestou para você, mas lá pro outro ele presta. Ele se encaixa lá. Se encaixa não lá. Se encaixa aqui. Por causa do tempo também. Claro. Tipo assim, ó, eu não sou o mesmo quando eu tinha 18
18 anos, muitas coisas que eu fazia eu não faço mais. Mas quando eu fiz algumas coisas que não era para ter feito, falado, eu criei atrito com obreiros, dirigentes. E quando eu me mudei para outra congregação, aquele dirigente ficou me perseguindo muito tempo. Tá entendendo? Ficava me incomodando, de vez em quando vinha, falou mal de ti, falou mal de ti. Eu ficava triste, lógico, mas o que eu fiz? Eu continuei fazendo a obra de Deus. Houve um desentendimento? Houve, é comum, irmão. Quem pensa que a obra de Deus vai ser mil maravilhas, que nunca vai brigar com ninguém, não é assim, a gente dá uma desentendida. Ou um problema aqui, João Marcos, depois começou porque ele abandonou, e aí Barnabé, vou levar. Paulo diz, não vai. Barnabé diz, eu vou sim. Não vai. E a Bíblia diz que houve uma discussão. E houve uma não pequena discussão. Foi grande. O desentendimento. Porque Paulo também era duro também no negócio. E foi tanta discussão que Barnabé e Paulo se separaram. E aí entrou Silas na jogada. Então, às vezes, quando não dá certo, não quer dizer que não presta. Barnabé não vale nada porque brigou com Paulo. Não, ele vale sim, só que com Paulo não deu certo. Irmão, tem gente que não vai dar certo com a gente. Ou era até aquele momento. Exato. Era até aquilo ali. Agora Paulo segue para lá e Barnabé para outra ponta. Deus queria ele no outro lado. Porque na Bíblia não está escrito todos os atos, né? Não haveria papel, não haveria livro para escrever tudo de todos os atos de todos os personagens, né? Então Lucas aqui, ele pegou, fala daqui, segue com Paulo. Barnabé já está em outra ponta. E uma coisa assim que é afinidade, irmãos. Tem gente que não vai dar certo conosco. A gente pode até perdoar, mas não dá pra conviver mais. Simplesmente congrega, tolera, mas não visita mais, não fica mais junto. Não vai pegar um de primeiro e outro de segundo líder. Não vai dar certo, mano. Não adianta, não combina. O que a gente faz? Mas é porque então nós não vamos pro céu. Claro que vão pro céu. Mágoa, perdão é outra coisa. Tô falando de um espírito que se combina. Não dá certo. Tipo assim, o Fabiano e eu, vou usar esse exemplo. A gente é amigo. A gente dá certo. Já estamos aqui 7, 8 anos, vocês juntos aqui. Eu tô um pouco mais, eu entrei um pouco antes. Mas, assim, a gente não fica um competindo com o outro. A gente não quer um ser melhor que o outro. O Fabiano é uma pessoa que eu gosto de lidar. Ele é bom, conversa, é tudo tranquilo. Terrível, se tivesse outra pessoa aqui que ficasse toda hora menosprezando, dando corte, ofendendo, ou se a gente brigasse fora da escola dominical, não ia funcionar. Não dá certo. Será que nós iríamos ficar imprestáveis, os dois? Não, não ia dar certo. Então tem coisa que não dá certo. Não adianta. Dá pra tentar adaptar? Dá. Mas tem situação, meu amigo, você tinha uma amiga, ela foi lá e te traiu. Você pode até perdoar, mas você deixar se aproximar de novo e confiar, a Bíblia não manda você confiar de volta. Ela traiu a confiança. Mas eu vou confiar de volta. Você corre o risco, entendeu? A confiança não tem nada a ver com amor. Você pode amar, mas não é obrigado a confiar. Um pé atrás porque a pessoa te traiu. Mas aí conviver de novo? Não, eu vou abrir aqui o cofre da minha casa de novo pro irmão que me roubou semana passada. É um risco. É um bom risco. A irmã Noemi disse, Paulo, como experiente, poderia ter paciência com o menino novo. Depois foi usado por Deus. Sempre tem um começo para se ter experiência. Ninguém já nasce andando ou falando. Não, eu concordo em parte. Mas não foi Paulo que mandou ele embora aqui. Não, ele saiu, Ele foi embora. Ele não aguentou a pressão. Eu entendi o que a irmã tá falando, que depois o Paulo não aceitou ele de volta. Mas depois Paulo se arrependeu disso. Lá no final da vida de Paulo chama ele, me é muito útil. Concordo com a irmã. Mas eu acredito também aqui que talvez junto não daria, porque há certos serviços que a pessoa tem que ter estrutura para aguentar certas pressões de trabalho. Nem todo mundo tem essa estrutura. Eu sou advogado, atuo em algumas causas, mas há causas que hoje eu não tenho estrutura para atuar. Por causa da responsabilidade que vai vir sobre os meus ombros. Eu sei. Eu não tenho capacidade ou experiência para isso. Tanto é que daí quando vem alguma coisa que é mais complexo, eu vou buscar colegas mais experientes. Eu acho que ele poderia ter um pouco mais.